bombeiros foram chamados até uma residência que estava pegando fogo. Quando eles conseguiram controlar as chamas, encontraram um corpo de uma mulher sem vida e ela estava grávida de 9 meses. Foi algo muito chocante, mas parecia apenas um acidente. Mas o caso ficou ainda mais chocante quando eles descobriram a verdade. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Melissa Lemech nasceu em 10 de maio de 1993 e foi criada em Rockford, Illinois. Desde pequena ela sempre amou ajudar os outros. Sua família se lembra dela como uma cuidadora, alguém que largava tudo para ajudar os necessitados, e por isso que quando ficou mais velha, ela decidiu se tornar paramédica. Em 2020, ela descobriu que estava esperando seu primeiro filho e ela ficou realizada. Melissa planejou cada detalhe da chegada de seu filho. Ela já havia escolhido um nome para ele, Barrett, e preparava toda a casa. Mas nem todos compartilhavam da empolgação de Melissa com a gravidez, especificamente o pai do bebê, Matthew Plout, de 33 anos. Ele não queria ter nada a ver com isso. Matthew era bombeiro e paramédico, alguém que parecia viver uma vida de serviço e integridade. As portas fechadas, porém, ele não era o tipo de pessoa gentil e atenciosa que gostava de se apresentar. E quando descobriu que Melissa estava grávida, ficou furioso e não queria que ela tivesse o filho. Melissa e Matthew se conheceram e se tornaram amigos 7 anos antes, enquanto ambos cursavam a faculdade. O relacionamento deles sempre foi casual, e quando ela lhe contou que estava grávida, ele reagiu pior do que ela podia imaginar. E o relacionamento deles chegou ao fim rapidamente. De acordo com mensagens de texto, Matthew havia dito a Melissa que queria que ela interrompesse a gravidez o mais rápido possível. Ela se recusou e ele então se distanciou, dizendo-lhe que não lhe daria apoio emocional ou financeiro. Melissa contou aos seus amigos e familiares que ficou magoada com a reação dele. Afinal, apesar de tudo, eles eram amigos já há algum tempo. Mas ela decidiu criar o seu filho sem ele e sua família a apoiou 100%. Todos estavam felizes com a chegada do Barrett. A véspera de Ação de Graças em 2020 começou como qualquer outra. Melissa estava muito animada, pois o nascimento de Barrett estava marcado para apenas 2 dias depois. Naquela manhã, ela ligou para sua irmã Cassie para conversar sobre os preparativos de última hora. As duas estavam conversando bastante, já que naquele feriado ela não iria passar com a sua irmã e sua mãe, e sim com seu pai. Os pais dela já eram separados há algum tempo, então ela decidiu ir morar com o pai quando estava se aproximando ali do parto e ela não conseguia mais trabalhar. Então o pai disse que ela poderia ficar em sua casa sem nenhum problema, estava ajudando sua filha, já que o parto estava chegando e tinha algumas atividades ali que ela não conseguia mais realizar. Então, naquele momento, estava tudo muito tranquilo na vida dela e ela estava, é claro, muito ansiosa pela chegada de seu filho. Quando ele estava falando ao telefone com a irmã, a ligação acabou de uma forma estranha. A sua irmã ouviu ela dizendo: "Você só pode estar de brincadeira comigo. Ele está aqui de novo. Eu disse a ele que ele tem que parar de fazer isso." Ela então disse à irmã que ligaria mais tarde, mas isso nunca aconteceu. Horas depois, um incêndio devastou a casa de Melissa. Os vizinhos ligaram para os bombeiros, mas quando chegaram, infelizmente já era tarde demais. Encontraram o corpo sem vida de Melissa, grávida de 9 meses, no chão da cozinha. A princípio, sua morte parecia um trágico acidente, mas a autópsia revelou uma realidade muito mais sombria. Assim que controlaram o fogo, os bombeiros começaram a tentar encontrar um ponto inicial do incêndio e a sua possível causa. Examinando a cena, descobriram que os padrões de queima sugeriam que o fogo havia começado nos armários, acima do fogão.
Eles imediatamente imaginaram que talvez as chamas do fogão tivessem causado ali um incêndio nos armários. Mas quando examinaram o fogão, perceberam que nem o forno nem os queimadores estavam ligados. Todos estavam na posição de desligado e não havia danos causados pelo fogo no interior do forno. Os bombeiros pensaram: bom, se foi um incêndio acidental, por que Melissa não fugiu da casa? Nenhuma das saídas estava bloqueada pelo incêndio, então ela não estava presa na casa. Ela poderia simplesmente abrir a porta. Então eles perceberam que tinha alguma coisa muito errada. Assim, com as suspeitas altíssimas, não foi surpresa quando a autópsia de Melissa mostrou que ela de fato havia morrido antes mesmo do incêndio começar. Não havia fuligem em seus pulmões e nenhuma quantidade significativa de monóxido de carbono em seu sangue, provando que ela não havia inalado fumaça. E o pior, suas vias aéreas haviam sido esmagadas, o que significava que ela foi estrangulada e alguém estava tentando encobrir o assassinato, iniciando um incêndio. Não havia a mínima dúvida na mente dos investigadores. Não foi um acidente, foi um assassinato. Os investigadores que analisaram o incêndio também encontraram vestígios de aceleradores nos escombros, confirmando novamente que o incêndio havia sido provocado deliberadamente. Alguém havia se esforçado ao máximo para destruir qualquer evidência do crime, e não demorou muito para que os investigadores localizassem uma pessoa de interesse: Matthew Plout. Descobriu-se que Matthew tinha sido uma das últimas pessoas a ver Melissa viva. Quando a polícia o interrogou, ele admitiu que a havia visitado naquela manhã. Segundo ele, eles discutiram sobre questões financeiras e ele foi embora. Sua entrevista deixou os detetives em alerta. A primeira coisa que lhe disseram foi que Melissa havia sido encontrada morta em um incêndio. E sua reação diante deles disse tudo. Ele apenas disse: tudo bem, sem se importar. Ele lhes disse que ela estava bem quando ele foi embora, apesar de terem discutido por causa de dinheiro. Ele explicou que o motivo de sua ida era, na verdade, para saber se poderia estar no hospital nos 2 dias para o parto. A família descobriu que Matthew se relacionava com outras mulheres enquanto esteve com Melissa, e assim que Barrett nascesse, ele não conseguiria ali mais esconder isso das outras mulheres. Não demorou muito para que os detetives concordassem plenamente com a família que ele era o principal suspeito do caso. Eles não só já tinham recebido os resultados da autópsia de Melissa, como também os horários em que Matthew supostamente havia saído da casa dela. Um DNA estranho foi encontrado durante a autópsia, sob as unhas de Melissa, que foi enviado ao laboratório criminal. Eles também intimaram registros telefônicos. Além disso, solicitaram informações à Amazon sobre possíveis gravações de uma Alexa, que estava na cozinha e que tinha sido danificada pelo fogo. A essa altura já haviam se passado 9 meses desde o início das investigações, e o detetive responsável decidiu ligar para o chefe dos bombeiros de Matthew para saber sua opinião sobre ele e para informá-lo de que agora ele era considerado um sério suspeito em potencial. O quartel onde Matthew trabalhava ficava a 120 quilômetros da cidade natal de Melissa, e a notícia da morte dela ainda não tinha chegado lá. Quando o detetive responsável falou com o chefe Schultz, ele disse que provavelmente estava falando do Matthew errado, pois ele não seria capaz de fazer isso. O detetive então perguntou se Matthew estava trabalhando no dia do crime, e o tenente disse que ele não foi, pois disse que estava doente. Logo depois, o chefe ligou para Matthew e contou tudo que o detetive havia lhe dito. Disseram-me que você está sob investigação pelo assassinato de sua ex-namorada e do bebê, do qual você é pai. Ele também perguntou a Matthew por que ele não havia dito nada, ao que ele aparentemente respondeu que era porque sentia que era um assunto muito pessoal que não precisava ser divulgado. No dia 28 de agosto de 2021, Matthew foi chamado mais uma vez para interrogatório. Ao longo de um interrogatório de 7 horas, ele repetiu sem parar que tinha ido ver Melissa naquele dia, para avisá-la que queria contribuir financeiramente e para estar presente no parto. Mas os investigadores não encontraram nenhuma mensagem entre o casal que sugerisse que Matthew estivesse animado com a ideia de ser pai. O detetive responsável disse várias vezes durante a entrevista: então, você foi lá para matá-la ou só foi lá para falar com ela e algo aconteceu? Ele fez várias dessas acusações ao longo da entrevista,
e curiosamente em nenhum momento Matthew disse: "Eu não fiz isso". Em vez disso, ele apenas ficava em silêncio. Durante uma das últimas vezes em que o detetive acusou Matthew de matar Melissa, em vez de ficar em silêncio como antes, ele disse: "Eu não tinha a intenção de machucar Melissa". Assim, após o término do interrogatório, o detetive elaborou um possível plano que poderia fazer com que Matthew se incriminasse de forma mais clara, porque eles não tinham muito para prendê-lo. Mais uma vez, ele ligou para o chefe dos bombeiros de Matthew, Rob Schultz, mas desta vez com um pedido sério. Ele perguntou ao chefe se ele estaria disposto a usar uma escuta e depois conversar com Matthew. De início, o chefe disse de jeito nenhum, mas depois ele pensou mais um pouco e concordou. Então, em 9 de setembro de 2021, com uma escuta e instruído sobre o que dizer, ele ligou para Matthew e pediu que ele fosse até o quartel dos bombeiros. O plano era que Rob Schultz tentasse apelar para Matthew em um nível pessoal. Mas durante as 2 horas em que Matthew esteve sentado no escritório, ele mal mencionou o dia em que Melissa morreu. Mas mais uma vez, em nenhum momento ele disse: "Eu não matei Melissa". Frustrantemente, assim como o interrogatório, esta conversa com o chefe dos bombeiros também foi um fracasso. Nada que justificasse uma prisão. E para piorar, os resultados da Alexa também não deram em nada. Após o segundo interrogatório com Matthew, a polícia coletou o DNA dele e, por algum motivo, o resultado demorou um pouco. Mas finalmente voltou e o DNA de Matthew correspondia ao DNA estranho que haviam encontrado sob as unhas de Melissa. A comunidade ficou chocada. Matthew não era apenas um suspeito aleatório. Ele era um deles, um bombeiro e paramédico, em quem se confiava a proteção de suas vidas quando necessário. A polícia também descobriu que as ações de Matthew nos dias que antecederam a morte de Melissa definitivamente sugeriam um plano calculado para eliminá-la e ao seu filho que ainda não tinha nascido. Melissa, depois de descobrir que ele havia escondido a gravidez dos pais, decidiu contar a eles. E embora eles parecessem bem com ela e até mesmo se ofereceram para ajudar, eles confrontaram Matthew, e ele ficou furioso. Finalmente, em 9 de março de 2022, após 1 ano e meio de investigação da morte de Melissa Lemesh, Matthew Ploutz foi preso sob acusação que incluíam homicídio, homicídio doloso do feto e incêndio criminoso. No dia 18 de março de 2024, começou seu julgamento. A acusação alegou que Matthew havia matado Melissa em um ato premeditado porque não queria ter o filho. Eles apresentaram provas forenses, imagens de câmera de segurança e depoimentos emocionados da família de Melissa. Com tudo isso, queriam mostrar ao júri como acreditavam que, desde o início, ele tentou inventar uma história de incêndio acidental na casa dela, que Melissa estava cozinhando, e por isso o corpo dela foi encontrado na cozinha. Mas quando chamaram o investigador de incêndio para depor sobre a veracidade de suas descobertas, ele disse ao tribunal que ele e sua equipe não haviam encontrado nenhuma evidência de incêndio elétrico ou na cozinha. A prova principal, como a patologista forense também testemunhou, foi que nenhuma fuligem havia sido encontrada nos pulmões de Melissa. Curiosamente, durante seu depoimento, ela também descreveu como o corpo de Melissa apresentava evidências de uma luta violenta. Ela encontrou ferimentos na testa, cabeça e têmpora de Melissa, que eram consistentes com múltiplos golpes na cabeça. Ela descreveu as hemorragias ao redor do pescoço de Melissa como um sinal clássico de estrangulamento. Casey, a irmã de Melissa, subiu ao banco das testemunhas para contar ao júri como estava falando ao telefone com sua irmã quando Matthew apareceu sem avisar. O júri também viu imagens dos interrogatórios policiais de Matthew, que corroboraram a versão de Casey, de que Melissa lhe dissera ao telefone que viu Matthew se aproximando da porta da frente. A defesa diz que se eles realmente analisassem o que a acusação havia dito, nada disso demonstrava de fato que Matthew havia assassinado Melissa ou seu filho ainda não nascido. Eles criticaram a promotoria, dizendo que tudo o que queriam era retratar Matthew como um monstro, quando na realidade ele fez toda a sua carreira salvando pessoas, e não matando. Em sua última tentativa desesperada de criar dúvidas razoáveis na mente do júri, a defesa fez com que seu próprio perito em incêndio testemunhasse e apontasse falhas na investigação de incêndio criminoso que havia sido realizada, e em sua alegação final, afirmou que a investigação do assassinato como um todo era seriamente deficiente. O argumento final da acusação foi simplesmente que as provas eram claras.
Melissa foi estrangulada à morte pela única pessoa que tinha motivo para matá-la, Matthew Plout, que estava se relacionando com várias mulheres e não queria mudar seu estilo de vida, o que ele acreditava que um bebê faria. Provado pelo fato de que ele escondeu ativamente a verdade de que Melissa estava grávida dele. Após apenas algumas horas de deliberação, Matthew foi considerado culpado de todas as acusações. Homicídio de primeiro grau, homicídio doloso de uma criança ainda não nascida e incêndio criminoso. 3 meses depois, em 27 de junho, o juiz John Rowe condenou Matthew à prisão perpétua. Matthew recorreu imediatamente da sentença, não da condenação, mas da prisão perpétua, com base no fato de não ter antecedentes criminais e ter usado suas habilidades para salvar vidas até então. 2 meses depois, em agosto, o juiz rejeitou seu pedido e manteve a prisão perpétua. Foi então que os advogados de Matthew entraram com um recurso contra toda a condenação. Um processo que demora bastante, o que significa que ainda está em tramitação no sistema. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, de início parecia que foi apenas um incêndio, mas a verdade apareceu. Acho que fica muito claro o motivo dele ter feito isso, ele simplesmente não queria ter um filho. Ela até já tinha falado que iria criar o filho sozinha, longe dele, e mesmo assim ele se achou no direito de tirar a vida dela e do bebê que ainda não tinha nascido. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.